Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para trazermos uma palavra maravilhosa para os nossos corações, para orarmos pela vida dos irmãos. Desde já, eu já peço para você preparar um copo com água ou uma garrafa, porque daqui a pouco nós vamos orar e abençoar a sua vida no nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós começamos estudando, no vídeo anterior, sobre a vida desse grande profeta. Se ontem Deus falou poderosamente aos nossos corações, hoje não será diferente. Fique aqui conosco até o final, porque o Espírito Santo de Deus tem vitória para você. Eu sou a pastora Vanderly, apaixonada por Jesus e fascinada pelo estudo da Bíblia Sagrada. Aleluia, graça e paz, queridos irmãos, Sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse momento maravilhoso. Eu sou o pastor Marinaldo e juntos nós estamos aqui para orar, para te abençoar. Louvado seja Deus. Você, desde já, eu te peço que você peça oração. Sim. Aleluia. Nós servimos a um Deus que gosta de ajudar, de abençoar. E hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 2 do profeta Jonas, Louvado seja Deus. No vídeo anterior a gente falou sobre o capítulo 1. E hoje no capítulo 2 fala, pastor, acerca da oração de Jonas. Aleluia. Exatamente, Assim, no vídeo anterior ele fugiu, Se você não assistiu o vídeo, ele vai ficar aqui no final como indicação, E assista, Porque é um enredo, É o início da história. Pastor Marinaldo, eu também quero pedir aos irmãos para darem sugestões, para os nossos próximos vídeos. Eu quero mandar um beijo no coração da nossa irmã Aline Mainarte, Ela já escreveu aqui a sugestão para os próximos vídeos, Ela quer que a gente fale sobre a questão de fazer votos, de pagar votos, e vai aparecer, Jonas também fazendo um voto ao Senhor, Então assim, então a nossa irmã Aline Mainarte, ela pediu pra gente gravar um vídeo específico, sobre jejum, voto e propósito. Nós já temos aqui no canal vídeos sobre jejum, sobre os tipos de jejum, como fazer o jejum. Nós já temos vídeos sobre isso, Então, se você tem dúvida sobre jejum, nós já temos vídeo aqui no canal. Mas a gente não fez ainda, um vídeo assim, diferenciando o que é jejum, o que é voto e o que é propósito. Então, deixa aqui sua sugestão. A palavra do Senhor, ela é a mesma, porém ela se renova, a cada dia. E hoje, pastora, o capítulo 2 começa falando, da oração de Jonas. A gente sabe que ontem terminou o capítulo 1, ele termina o Jonas sendo engolido por um grande peixe. Pronto, o peixe engoliu Jonas. Os marinheiros ali naquele momento seguiram seu caminho. Jonas foi lançado no mar. Para os marinheiros, Jonas morreu. Exatamente, pastor Marinaldo. Então, hoje, nós vamos ver o seguinte, que no capítulo 2, começa no versículo 1 dizendo como... Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Isso, olha só. Lá de dentro do peixe ele orou. Irmãos, vamos fazer aqui uma recapitulação. Em primeiro lugar, ao longo de todo o capítulo 1, Jonas não orou. A gente vê no capítulo 1, vimos ontem, que os marinheiros oraram, os marinheiros clamaram, cada um ao seu Deus, porque eles eram pagãos, eles eram idólatras. Eles, inclusive, falaram para Jonas para que ele orasse também ao seu Deus, mas a Bíblia não mostra no capítulo 1 Jonas orando. Ele, na verdade, desceu para o fundo do porão e foi o quê? Dormir, não é verdade? Finalmente, Jonas é lançado no mar, os marinheiros seguem, o capítulo termina dizendo que um grande peixe engoliu Jonas. Mas isso não foi automático, irmãos. Nós vamos ver aqui agora no capítulo 2. Porque senão fica aparecendo que na hora que jogaram Jonas, o grande peixe veio logo e engoliu ele. Não foi assim, sabe? Jogaram ele desceu às profundezas do abismo, o navio seguiu, os marinheiros não viram mais ele porque ele afundou, pensaram que Jonas tinha morrido. E Jonas também não tinha esperança. O que é que diz aí nos versículos 2 e 3, pastor? Irmãos, no versículo 2, a gente vai ver aqui a oração de Jonas. Isso. O que foi que Jonas orou? O que foi que Jonas, nesse momento aqui, conversou com Deus? A gente vê que ele diz assim: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Aleluia. Então, na parte A do versículo 2, Jonas, ele estava desesperado, mas ele clamou ao Senhor. E ele disse que Deus respondeu. Ele estava onde nesse momento? Ele estava no mar. Se debatendo ali, se afogando, irmãos. Então, na parte B do versículo 2, ele diz: e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro.
e ouviste o meu clamor. Isso. Muitas vezes, queridos, né, a gente se encontra em uma situação, não dentro de um peixe, mas tem muitas situações que a gente, né, às vezes a gente passa, entende? Tem situação que a gente perde alguma coisa, tem situação que a gente enfrenta um ente querido que está hospitalizado entre a vida e a morte. Tem situação que a pessoa já perdeu, uma mãe às vezes perde um filho, perde, né, ali um ente querido e se encontra como Jonas aqui. A Bíblia diz que ele pediu socorro. Quantas vezes a gente chega para Deus e a gente pede socorro? Quantas vezes a gente chega para o Senhor e a gente pede misericórdia? É verdade. Quantas vezes a gente pensa, até porque a gente só faz pensar que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas Deus ouve a nossa oração. Deus ouve. Pastor, me faz lembrar o que hoje nós estávamos conversando. Eu entrei em contato, né, com uma irmã em Cristo. Eu não a conheço pessoalmente, mas uma necessidade que houve e nos mandaram o contato dela. E o pastor Marinaldo ficou sabendo da história dessa mulher, né, que ela, anos atrás, tempos atrás, ela era uma mulher muito, muito rica, tinha uma empresa enorme, muito bem sucedida, e ela é crente, uma serva de Deus, e o filho dela se envolveu, né, com drogas, sabe, foi preso, uma situação terrível, e ela gastou muito, não foi? Pastor Marinaldo que estava me contando, né? E ficou pobre. Ficou pobre, ela perdeu tudo, se endividou, foi para o fundo do poço. É como aqui, ó, como Jonas, né? Na vida dela, foi um naufrágio, ela perdeu tudo, mas ela clamou ao Senhor, aleluia. E sabe por que eu tô contando isso aqui, irmãos? Porque ela tá se reerguendo, glória aleluia, a Jesus, né? Ainda não está com a empresa como era antes, mas ela abriu uma nova empresa, ainda pequena, né? Ela é uma mulher que trabalha muito, eu tenho ouvido falar dela, né? Só conheço pelo WhatsApp, mas é uma grande mulher de Deus, sabe? E ela clamou ao Senhor. Ela pediu socorro. Pediu socorro. E outra coisa, e o filho dela? O filho dela, graças a Deus, foi restaurado, né? Hoje está ali de cabeça erguida, aleluia. Por quê? Porque ela pediu socorro ao Senhor, ela clamou ao Senhor. Às vezes a gente observa pessoas que passam por essa situação, irmãos, e ao invés de pedir socorro ao Senhor, faz besteira. Se aproximar de Deus. Tem pessoas, às vezes, que tiram a própria vida, né? Jesus. Vem as dívidas, vem muita pressão psicológica, entende? E ao invés de pedir socorro ao Senhor, faz besteira. É verdade. A gente vê que Jonas, ele estava nessa situação, irmãos, praticamente, né, morto, entende? Ia se afogar. Mas ele clamou ao Senhor, entende? Ele pediu ao Senhor, misericórdia, me socorre. É verdade. Porque aonde ele estava ali, só Jesus poderia estar, né? Só Deus. Tem situação que só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe, né, a situação que você está enfrentando. É verdade. Tem muitas coisas que ninguém sabe, só Deus. O que Jonas estava passando aqui, só tinha um que tinha condição de resgatá-lo. E ainda vou lhe dizer mais, pastor. Tem situações, tem pelo menos duas situações que eu vou trazer aqui. A situação número 1 é que Deus, muitas e muitas e muitas vezes, Deus usa pessoas para te abençoar, para resolver a sua situação, para resolver a nossa situação. Mas tem vezes que Deus não quer usar ninguém, não. Até mesmo porque a glória, Deus não divide com ninguém. Verdade. Então, quanto maior o aperto, quanto maior a dificuldade, se Deus mandar alguém para te ajudar, você vai dizer assim, na hora que eu estava precisando, fulano me ajudou. Mas não foi fulano que lhe ajudou, foi Deus que mandou. Amém. Olha só, Jonas estava no mar aberto. A gente estava aqui conversando, né? Nos bastidores. Jonas estava em mar aberto. Mar aberto, irmãos, é que você não vê terra por perto, sabe? Não tinha ninguém para ajudar Jonas. Absolutamente ninguém. Às vezes você olha e você está pensando na irmã fulana, no irmão fulano, no pastor, no primo, no sobrinho, no marido. Ou seja, às vezes a gente termina colocando a nossa expectativa em outras pessoas. Quer ver uma coisa que eu fico chateada? Eu fico chateada da vida quando a gente assiste no noticiário um acidente, um desmoronamento. Aí tem uma pessoa que ficou lá, né? 3 dias, 4 dias e foi resgatado. E o noticiário não diz que foi milagre, não. Não diz que foi milagre, não. Não diz assim, ó, graças a Deus. Não, nem coloca o nome de Deus. Aí diz assim, graças aos bombeiros. Graças, ou seja, agradece. Eu não estou tirando os méritos dos bombeiros, né? Dos policiais, da Guarda Civil. Não, eu não estou tirando mérito. Mas essas pessoas que estavam ali
foram canais de bênção na mão de Deus para resgatar aquela vida. Aí diz assim que foi aquela máquina que veio dos Estados Unidos que salvou a pessoa, entendeu? E a glória não dá a Deus, Não né? dá, Deus tem que dar a Observa, Deus. queridos, que Deus ele fala que a glória dele, ele não dá a ninguém. Isso. Muitas vezes a gente vai ver aqui, ó, que Deus enviou ali um peixe, um grande peixe, para salvar Jonas. Aí eu lhe pergunto, Deus não poderia ter enviado outro navio? Entende? Ele foi lançado e o navio, Deus poderia dizer assim, olha, aí ia passando outro barco e socorreu. Mas aí o mérito iria ficar parecendo que foi do outro navio que enxergou, que ouviu o pedido de socorro. Mas não, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Eu já vi uma certa vez um pitbull que atacou uma criança e veio um outro cachorro que estava preso, pulou o portão, lutou com o pitbull e salvou a criança. Aleluia. Você acha que isso é o quê? Deus. A mão de Deus, inclusive, o outro cachorro era um vira-lata. Um vira-lata. Entendeu? Então, queridos, muitas vezes Deus usa animais, tá entendendo? Verdade. Usa pessoas. Usa pessoas, usa animais, usa o que ele quiser. Isso. Porque ele é o criador. É verdade. Tá entendendo? O que a gente não pode fazer, olha, irmãos, Deus, ele quer te usar. Aleluia. Para você abençoar outras pessoas. Deus quer usar outras pessoas para abençoar você. O que a gente não pode nunca esquecer é de glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Porque quando Deus usa um animal, outra pessoa, várias situações, a gente tem que dar glória a Deus. Por quê? Porque Jonas deu glória a Deus. Porque ele sabia, né? Onde ele estava ali, o único que poderia resgatá-lo seria Deus. Isso. Por isso que eu sempre estou pedindo, ó, escreve aí, irmãos, #milagres. Escreve a #milagre. Eu aproveito aqui para pedir a você, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Se você está gostando da mensagem, deixa aí o seu joinha e compartilhe essa palavra para abençoar outras vidas. Você compartilha aí no status do seu WhatsApp. Com certeza tem alguém que está precisando ouvir essa mensagem. E aí, Jonas orou. E, inclusive, agora sim, nós vamos ver que Jonas ainda estava se debatendo no meio das águas, né? Ele desceu, foi para as profundezas das águas e ele estava, claro, pensando que iria morrer afogado. Versículo 3. Olha só o que diz aqui, ó. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram, turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Agora olhe, queridos, né? No versículo 5 diz assim, ó. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Então, como a pastora falou, o desespero que Jonas estava nesse momento, irmãos, não é fácil não, entende? A pessoa estiver em alto mar, a pessoa começar a descer, né, se afogar nesse momento, e Jonas naquele momento ali, engolindo água já, né, os seus pulmões ali, irmão, sofrendo com a pressão da água, mas ele estava orando ao Senhor. É verdade. Foi aí, olha só, irmãos, vamos retomar. Na hora do desespero da morte, aí ele lembrou de orar. Aleluia. Olha só, irmãos, mais uma vez eu quero reforçar que todos os dias nós trazemos uma reflexão da palavra e nós oramos e consagramos a água. A palavra do Senhor nos diz lá em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Uma das falhas de Jonas foi só ter orado no momento do desespero, né? Antes, no momento da tempestade, se ele tivesse clamado ao Senhor, talvez ele não estivesse passando por isso. Então, queridos e amados irmãos, estamos aqui como um canal de bênçãos para te dizer, ore. Ore sempre. Orar é falar sem cessar, orar é falar com Deus. Converse com Deus ao amanhecer, ao longo do dia, passe o seu dia conversando com Deus. Não durma sem conversar com Deus, mas que não seja aquela conversa rápida, não. Aquela conversa com o seu melhor amigo. Converse com Deus, abra o teu coração e escute Deus falar também. Então, é necessário na oração que você escute Deus falar. E o livro de Jonas começa com Deus falando com Jonas. Olha só, Deus falava com Jonas, só que Jonas não obedeceu. Agora, olha só que trocadilho. Deus falou com Jonas e Jonas não obedeceu. Mas Jonas, quando falou com Deus, Deus atendeu. Amém, irmãos? No versículo de número 9, a gente observa que agora, ao longo da sua oração, Jonas vai falar algo para Deus que vai mudar o curso da sua história. Aleluia. Porque ele já estava condenado à morte. Ele ia morrer afogado. Muitas vezes, queridos, a gente recebe, né, um diagnóstico, né, do médico. Às vezes a gente ora a Deus, mas devido à situação que a gente enfrenta,
Às vezes a pessoa se desanima, mas eu quero dizer para você, não se desanime. Creia no Senhor. Aleluia. Porque Deus é o Deus da providência, Ele vai entrar com providência. Se você estiver passando por alguma situação, não desanime. Ore, clame ao Senhor, que Ele vai entrar com providência. Aleluia. Na sua oração, no seu pedido. É verdade. Olha só, pastor, quando eu até citei aqui o versículo 9, a gente observa, né, versículo 5, versículo 6, Jonas ali se debatendo, porque ele está falando que as algas, né, as algas marinhas estavam ali em volta da sua cabeça. Está se afogando. Ele está se afogando, né? E aí Deus envia um grande peixe e engole Jonas. Ou seja, Deus ouviu a oração. Mas aí eu quero abrir um parêntese. Quero abrir um parêntese. Nunca mais eu tinha feito isso. Irmãos amados, preste atenção. Raciocine aqui junto comigo. Jonas, no capítulo 1, ele foi lançado ao mar. Claro que você pensa assim, lançou ao mar, vai morrer afogado. Mas eu quero lhe dizer que ainda parece ter esperança. Porque quando lançou Jonas ao mar, poderia ter vindo um outro barco e tê-lo ajudado. Poderia ter um tronco de madeira flutuando e Jonas ter se agarrado a esse tronco. Jonas poderia saber nadar e ficar ali boiando, nadando, até chegar em terra firme. Porque isso já aconteceu com algumas pessoas. Tinha uma esperança. Tinha uma esperança. Agora, seja sincero comigo. Seja sincero. Imagine um peixe enorme engolir alguém. Você acha que tem escapatória? Seja sincero. Porque de início, observe que ele estava orando ao Senhor. Mas nunca ia passar na cabeça de Jonas que Deus, teria enviado um peixe. Exatamente. Um peixe amigo. Um peixe amigo. Olha, eu gostei dessa, um peixe amigo. Sinceramente, eu tô falando aqui diante de Deus. Se eu tivesse lá, Vanderly, ia tentar correr do peixe, né? Eu ia tentar correr do peixe e eu ia dizer assim, Deus não ouviu minha oração, Deus mandou foi um peixe para me devorar logo. Sabe? Porque ir ser engolido por um peixe, irmãos, é algo assim inédito. Você não ouve falar, você ouve assim que um tubarão atacou, mordeu o braço, mordeu a perna. Na frente de um tubarão. De um tubarão. Olha só, irmãos. A gente tá falando tubarão, queridos, mas não foi um tubarão. Não foi, A Bíblia fala um grande peixe. Um grande peixe. Inclusive, na versão NTLH, fala baleia. Olha só, irmãos. Todos os escritos antigos não diz qual foi o peixe. Diz um grande peixe, sabe? Então, a gente não vai falar aqui que foi baleia, porque os escritos antigos falam grande peixe. Não diz também tubarão. Então, a gente não vai inventar, a gente não vai acrescentar à Bíblia o que não tem nos escritos antigos. Amém? Olha só. Uma coisa é fato. Deus enviou o grande peixe, engoliu Jonas. Agora, Jonas está lá na barriga do peixe, achando que o quê? Que ia morrer. Jonas ainda não estava achando que o peixe era a válvula de escape. A gente tá sabendo que a gente já sabe o fim da história. Fica parecendo que o peixe estava com fome e que queria matar a fome dele, comendo Jonas. Comendo Jonas. Jonas agora virou comida de peixe. Mas no versículo 9, Jonas fez algo, falou algo que mudou o curso da história. Como é que tá escrito aí, pastor, no versículo 9? Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Observe que ele fala para um futuro. Aleluia. O que eu prometi, cumprirei. Ou seja, do ventre do peixe, Jonas faz um voto com Deus. Olha o que a Aline Mainart pediu pra gente fazer um vídeo sobre voto, né? Sobre propósito, né? Sobre jejum. Porque é diferente. Ele não tá falando aqui de jejum. Ele está falando aqui que ele fez um voto, que ele fez um compromisso com Deus. Na versão revista corrigida diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aí ele faz um voto. Irmãos, vamos voltar ao vídeo anterior. A história aqui começa, toda essa problemática surgiu porque Deus deu uma ordem para Jonas. Qual foi a ordem? Para ele pregar em Nínive. Pronto. Mas ele desobedeceu a ordem do Senhor, irmãos. Então a gente já sabe que quando desobedece a ordem do Senhor, o que é que acontece? Deus castiga. É verdade. Ele estava pagando o preço pela sua desobediência. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. O mal que nos sobrevém, muitas vezes, irmãos, são consequências das decisões erradas e das desobediências. Quando Jonas, ele faz um voto e ele diz assim: olha, eu vou cumprir o voto. Qual foi o voto? De obedecer a Deus. E o que foi que Deus tinha mandado ele fazer? Ir para Nínive. Então, queridos irmãos, a gente observa que Jonas estava se afogando, né? Conforme nós lemos, deixou aqui muito claro, aleluia, no versículo 5, né, até falando ali sobre as algas marinhas.
ele foi engolido por um peixe. No versículo 1, fala que ele estava orando ali das entranhas do peixe. Mas antes dele ser engolido, não foi automático, né? Ele desceu, ele estava ali pensando, vou morrer afogado. E agora ele estava pensando, vou morrer dentro da barriga do peixe. Até que ele faz esse voto ao Senhor. Ele se arrepende, e aí o que é que acontece? No versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aleluia! Ou seja, o peixe estava ali, Jonas dentro do peixe, e o peixe seguindo, ó, aleluia, para a terra. Exatamente. Irmãos amados, o peixe só vomitou Jonas porque ele se arrependeu. Porque ele fez um voto e ele prometeu cumprir a ordem que Deus deu. Por isso que o peixe conduziu Jonas à beiradinha e vomitou ele. Do contrário, ele teria morrido mesmo. A Bíblia nos mostra aqui no versículo 9 que ele fez um voto a Deus e prometeu que iria cumprir. E aí Jonas declara, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, observe que é algo imediato. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra depois de 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Agora, eu não posso terminar aqui esse vídeo sem esclarecer algo para os irmãos, né? Eu não vou poder trazer aqui o mapa, né, da Idade Antiga, mas eu e o pastor Marinaldo, se os irmãos tiverem dúvida, o Google está aí para mostrar para os irmãos. Nós fomos pesquisar na geografia bíblica e a cidade de Nínive não tem mar. Portanto, aqui nós já vimos e ouvimos pregações, pessoas, não foi nem por mal, mas às vezes a pessoa não conhece a geografia bíblica. É por isso que às vezes quando a gente assim, irmãos, nós somos graduados em teologia. Eu também sou professora, né, graduada em história, também fiz curso de geografia. Então, nós temos um conhecimento, pela misericórdia infinita de Deus, temos um conhecimento, né, teórico para estarmos aqui trazendo essa palavra para os irmãos. Quando esse grande peixe vomitou Jonas, não foi em Nínive, não foi. Nínive é uma cidade que não tem mar, então seria impossível. Nós fomos para os mapas, olhamos todo o percurso de Israel para Tarsis, a cidade de Jope, porque tem um trajeto. Israel, Jope e Tarsis, que era para onde Jonas queria ir. E às vezes a pessoa pensa, até então, né, a gente pensava que Jonas já saiu ali na beira ali do mar, né, já pregando. Isso. Mas não foi assim. Não foi não, viu, irmãos? E aí, inclusive, se Jonas não estivesse firme no propósito de obedecer, ele poderia ter ido para outro lugar. Porque ele ainda teve que andar, ele teve que viajar até a cidade de Nínive. Um fato Deus ouviu a oração de Jonas quando ele fez um voto e ele cumpriu o voto. Então, se você também fez um voto, não tarde em cumpri-lo. A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes, melhor que não votes do que votes e não cumpras. Se você fez um voto ao Senhor, não tarde em cumprir. Muitas pessoas, na hora do desespero, que o filho está doente, aí diz assim, eu vou para a igreja. Ah, olha, Senhor, isso não é promessa não, viu? Eu também já fui católica, a promessa é uma coisa e voto é outra coisa. Tem muitas pessoas que na hora do desespero fazem um voto a Deus, prometem isso, prometem aquilo, depois que recebe, se esquece. Mas Deus, ele não se esquece. Se porventura você prometeu algo para o Senhor, nós estamos sendo profetas, aleluia, para te lembrar. Vai cumprir. Aleluia, né? Principalmente quem já fez o voto com o Senhor, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, não pode quebrar, queridos. É verdade. A gente fez um voto com Jesus, aceitamos, entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus. Então a gente tem que ir até o fim. É verdade. Mas e aquela pessoa que fez um voto com Jesus, aceitou Jesus na igreja e não está indo mais? Tem que voltar, tem que retornar. A gente vê que quando Deus falou com Jonas, né, para Jonas ir ali, aleluia, para Nínive, e ele saiu, ele se desviou, foi para outro caminho, mas depois, o que nós lemos aqui no capítulo 2, Jonas se arrependeu. Então, se a pessoa fez um voto com Cristo, né, tá com Jesus, e depois por alguma situação se afasta ou se afastou e quiser retornar, pode ter certeza, Jesus está com os braços abertos, aleluia, te esperando, meu irmão. É verdade. Ele vai te perdoar, ele não vai chegar a passar nada na sua cara, não. Ele está com os braços abertos, esperando você para lhe abraçar,
aleluia, né, para lhe beijar, porque o seu lugar ninguém toma. Se Jonas não tivesse cumprido o seu voto, ele iria morrer. E você, se não voltar para Jesus, você pode viver 10, 20, 30, 50 anos. Mas você só irá para o céu se você tiver com a sua aliança com Jesus, essa aliança de pé. Não vale essa aliança de dizer eu sou crente em casa. Viu, irmãos? Tem muita gente hoje, essa é uma mentira do diabo, de dizer, olha, pastora, mas eu tenho Jesus aqui no meu coração. Eu não estou afastado, não. Está afastado. Se você não está junto com o corpo, se você não está vindo na sua igreja aí, na sua igreja, se você não está indo ceiar, se você não está se congregando, se você não está se alimentando, se você não está junto com a família de Deus, você está afastado do Senhor. Sabe? Jesus vem buscar a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. Você pode ser a unha. Eu posso ser a unha, mas eu tenho que estar no corpo. Entendeu, irmãos? Eu tenho que estar no corpo para eu subir para a glória. Então, o principal voto é o voto com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós vamos agora? Vamos orar, né? Aleluia. Vamos abençoar a sua vida. Amém. Estou aqui com um copo com água. A pastora vai orar pelos pedidos de oração. Em seguida, estarei orando, apresentando a Deus a água. É água que vocês estão aí também, né? Junto conosco aqui na mesma fé, na mesma concordância. E tenha certeza que o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, porque é momento de oração e nós vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, te damos graças e glórias por esta palavra maravilhosa. Meu Deus, assim como Jonas, que estava ali primeiro se afogando e depois já dentro do ventre do peixe, desesperado, achando que iria morrer, mas ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. Aleluia. Da mesma forma, Pai, nós oramos neste momento, intercedemos por este homem, por esta mulher, todos esses que concordam conosco nesta oração. O Senhor sabe, meu Deus, a dificuldade de cada um. Meu Deus amado, pessoas que já até pensaram em tirar a própria vida. Pessoas que estão desesperadas, que estão, meu Deus, com o nome no SPC. Pessoas que estão na depressão, que estão com ansiedade. Pessoas que estão ameaçadas de morte. Oh, Espírito de Deus, Tu és o nosso socorro bem presente nas nossas angústias. E não há nada que impeça o Teu milagre na vida do meu irmão e da minha irmã. Espírito de Deus, se porventura ele ou ela se estão em pecado, se deixaram de obedecer ao Senhor, meu Deus amado, se fizeram um voto e não cumpriram, eu te peço, Divino Espírito Santo, que o Senhor esteja trazendo a memória de cada um dos teus filhos, meu Pai, onde foi que eles caíram para que possam se levantar. Eu também oro, meu Deus, por aquelas pessoas que não estão congregando, essas pessoas que não estão indo para a igreja, que se esfriaram na fé, e que o inimigo, meu Deus, está colocando mentiras na mente e nos ouvidos desta pessoa. Repreende agora todo mal. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Meu Deus amado, abençoa o teu povo, cada lar, cada família, as finanças, meu Pai, o casamento. Oh, Espírito de Deus, fortalece os teus filhos na fé, porque sem fé é impossível te agradar. Apresentamos, meu Deus, os pedidos de oração que estão aqui neste caderno. Com fé também, meu Deus, eles escreveram nos comentários, colocaram os nomes dos seus entes queridos e aqui estão todos esses nomes, meu Pai. Visita, meu Deus, cada família aqui representada. Visita, meu Deus, aleluia, essas petições que os teus filhos, acreditando, meu Pai, confiando no Senhor, aleluia, estão aqui concordando conosco. O Senhor disse ali para Tomé, aleluia, bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. E esses que escrevem, meu Pai, e eu também acredito, por isso, meu Deus, eu pego esta caneta e escrevo aqui neste caderno. É porque eu acredito no teu milagre. Eu acredito que o Senhor está, neste momento, aleluia, indo ao encontro desses irmãos e dessas irmãs com a tua divina providência, com o teu sobrenatural. Ser com o teu povo, ó Pai, em o nome de Jesus. Sim, meu Deus, ainda na tua presença, Pai, nós te clamamos, Deus, porque o Senhor é o Deus que pode tudo e todas as coisas. Aleluia. Deus amado, no nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor esteja agora, meu Deus, né, curando, que o Senhor esteja agora libertando, que o Senhor esteja agora, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, abrindo portas de emprego para essa pessoa. Meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja agora, meu Pai, repreendendo todo mal, todo caroço, todo câncer. Deus amado, no nome de Jesus Cristo,
que toda doença Sim, caia Senhor. por terra. Toda dor, Essa pessoa, meu Pai, que está sentindo dor. Oh, Jesus. Essa pessoa, meu Deus, que se encontra internada, Pai. Sim, Senhor. Deus amado, no nome de Jesus Cristo. Visita, meu Deus. Visita, meu Pai, aleluia, esse irmão, essa irmã que tem orado, meu Pai, por seu ente querido. Sim, Deus meu amado, no nome de Jesus, que nesse momento agora, o Senhor esteja visitando, o Senhor esteja curando, o Senhor esteja, meu Deus, trazendo refrigério, meu Pai, Senhor. para essa vida agora, em o nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós te apresentamos, meu Deus, essa água. Amém, Jesus. Deus amado, no nome de Jesus Cristo, Aleluia. que o Senhor esteja agora, meu Pai, consagrando esta água, Senhor. Abençoa, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, que seja agora consagrada agora, abençoada, que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado desde agora e para todos sempre. Amém? Amém. E graças a Deus. Aleluia. Creia no milagre, porque eu tenho certeza, amado, que Deus está entrando com providência agora, em nome de Jesus. Amém. Beba com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o pastor Marinaldo, né, vai encerrar o programa com uma confirmação da palavra. Vamos ver aí se esse versículo de encerramento, né, se encaixa, né, em tudo que nós dissemos e aprendemos aqui nesse momento. Queridos, eu quero deixar, né, para a gente encerrar, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18. Ah, Jesus, Diz glória. assim, ó, em tudo dai graças, Aleluia. aleluia, pois esta é a vontade do nosso Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Entendeu? Então, em tudo dai graças. Aleluia, né? Que a gente possa receber, que a gente venha dar graças a Deus em tudo, porque tudo que Deus faz é bom, tudo Aleluia. que Deus faz é maravilhoso. Jonas falou que iria, né, oferecer sacrifícios e agradecer a Deus, aleluia, ali no versículo 9. E nós estamos dando graças a Deus por tudo e todas as coisas. Eu comecei aqui a oração, sempre, né, dando graças a Deus por Aleluia, tudo e glória a todas Deus. as coisas. Amém, queridos irmãos? Vamos encerrar aqui, como sempre, com os nossos 3 conselhos. Quais são, pastor? Ame a Deus, leia a Bíblia e coloque em prática, ó, tudo que nós estamos aprendendo. Amém. Amém? Por isso que estamos deixando aqui alguns vídeos. Assistam, irmãos, né? Continue assistindo, maratonando aí no nosso canal. Super beijo no coração dessas meninas lindas e maravilhosas. Forte abraço aos varões valorosos. Que todos vocês fiquem Na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.